Olá, amigos. Mais uma vez aqui estamos, né? O assunto de hoje será ocupação do território brasileiro, ok? Antes, como é de praxe, nós vamos resolver algumas questões sobre o assunto do território brasileiro da aula passada. Vamos fazer exercício, em primeiro lugar, da página 346 do livro. Esperamos que vocês estejam com esse livro em mão. No mapa abaixo está representada a extensão das fronteiras terrestres e da fronteira marítima de nosso país. Observe os países que fazem limites com o Brasil e a extensão da fronteira de cada um deles. Nós vimos em nossa aula que o contorno do território nacional, uma parte maior é representada fronteira terrestre, sendo que com a Bolívia nós temos a maior linha de fronteira com o país sul-americano, né? Peru e Bolívia, limites a oeste do Brasil, a Bolívia com uma fronteira bem grande em relação às demais. Isto é, 3.378 quilômetros de fronteira, né? E a menor é com o Suriname, país com que o Brasil se limita ao norte. Uma extensão fronteiriça de 588 quilômetros. Porém, quando a gente compara fronteira terrestre e fronteira marítima, a fronteira terrestre é maior do que a fronteira marítima do Brasil. Ok? Marítima é a que vai por toda a extensão do litoral brasileiro, da foz do rio Oiapoque, Cabo Orange até o Arroio Chuí. Então, na primeira pergunta, de acordo com o mapa, qual a fronteira brasileira mais extensa? Claro, fronteira terrestre. E qual dos países o Brasil possui a maior extensão de fronteira, com o qual possui a menor? A maior, conforme eu disse, é a Bolívia, e a menor, conforme falamos, é com o Suriname, ok? As questões da página 347, que são bem simples, fica com vocês, ok? Muito bem. Pessoal, nós vamos agora partir para a página 348 e 349. Legal? Muito bem. Na página 348, você tem uma escala que representa dois mapas. Veja a seguir uma sequência de mapas que representam áreas de extensões diferentes em espaços semelhantes. Fique atento às diferenças entre as escalas de cada uma dessas representações. Ok? Muito bem. Olha, nessa primeira escala, você tem uma escala gráfica que mostra que essa distância é de 1 para 40 quilômetros. Ou seja, cada centímetro nesse mapa corresponde a 40 quilômetros. Eu disse a vocês que as escalas são os elementos de relação entre as dimensões reais e sua representação no mapa, ok? No segundo mapa, melhor dizendo, do estado do Pará, não é isso? Vejam que 180 quilômetros. Então, nesse centímetro, a distância é de 180 quilômetros. Então, o mapa B, a escala de 1 para 180. Então, 180 quilômetros. No mapa A,
a escala de 1 para 40 quilômetros. Ou seja, então cada centímetro representa 40 quilômetros na realidade, no terreno, ok? Muito bem. Aí eu tenho agora na página 349 mais 3 mapas com escalas. O primeiro mapa tem 0,630. É a escala de 1 para 630, ou 1 sobre 630. Isso quer dizer que nesse mapa C, cada centímetro nele corresponde a quê? A 130, aliás, a 630 quilômetros no terreno, ok? No mapa D, aí é o mapa mundi. Você tem uma escala 0, 3.410, 6.820. Veja que de um centímetro para outro, 0, 1, 2, você tem o quê? 3.410 quilômetros. Então essa escala é de 1 para 400, aliás, 1 para 3.410 quilômetros, ok? Então todo mapa, ele tem uma determinada escala, porque a escala vai mostrar uma proporção entre o que de fato existe, ou seja, entre as dimensões reais e a sua representação no mapa. Isso porque o mapa é a maneira reduzida de representação do planeta Terra, ok? Então, meus amigos, nós ficamos por aí, não é isso? Com esses exercícios. Nós vamos agora passar para um capítulo seguinte, que nada mais é que a ocupação do território brasileiro. Vai da página 350 até a página 353. Não é isso? Muito bem, muito bem. Companheiros, você tem um enunciado aí no livro, todos estão com o livro na mão, né? Que diz: no início do século XVI, ao desembarcarem pela primeira vez em território que posteriormente se tornariam o território brasileiro, os portugueses encontraram vários povos que há muito tempo habitavam essas terras. Companheiro, os verdadeiros donos da terra, ainda hoje, deveriam ser os índios, né? Os portugueses chegaram com o descobrimento em 1500, o início do século XVI. Ok? Bom, a partir de então, a ocupação e organização do território se deu por meio do desenvolvimento de sucessivas atividades econômicas. A gente viu em capítulos anteriores que a ocupação do território, que o povoamento do território brasileiro se deu em função também, por que não dizer, dos interesses da metrópole. Ora, meus amigos, uma colonização tipicamente de exploração, né? Não podia ser diferente. A economia da metrópole explorou em grande escala não apenas a mão de obra indígena, escravizando, né? Mas assim como explorou também a mão de obra de elementos escravizados, adquiridos no continente africano e para aqui trazidos a fim de trabalhar nos diversos ciclos econômicos. O Brasil, mineração, a economia cafeeira, etc. Ok? Muito bem. Aí advém
diversos movimentos internos, como vimos em aula passada, áreas de atração e de repulsão, que comandaram toda a dinâmica interna da população brasileira, que nos primeiros anos ficou limitada, essa ocupação e povoamento do interior, à determinação de um tratado que substituiu a bula inter cetera ou intercoetera, que foi o chamado Tratado de Tordesilhas, né? Muito bem. O Tratado de Tordesilhas estabelecia o limite de até 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. De certa forma, isso contribuiu, conforme já vimos, né, em um povoamento litorâneo bastante prolongado. Demorou bastante para que houvesse a penetração para o interior. Porém, conforme vimos, a ocupação da zona da Mata Nordestina, atividade açucareira, não é isso? A ocupação do Recôncavo Baiano, a expansão da pecuária pelo Rio São Francisco, Rio dos Currais, foi isso? Estão lembrados, né? Muito bem. O ciclo da mineração, que atraiu migrações para Minas Gerais, para Goiás e para o Mato Grosso, que inclusive foi um dos determinantes da transferência do centro político-administrativo do Brasil da cidade de Salvador para o estado do Rio de Janeiro, a fim de melhor fiscalizar a produção do ouro, da prata, das pedras preciosas. Não é isso? Então, vários fatores, né, contribuíram para tal situação. Legal? Muito bem. No século XVI, conforme eu falei, a ocupação do território se deu primeiramente pela limitação do Tratado de Tordesilhas, que determinou, conforme já disse, a ocupação da faixa litorânea, surgimento de vilas, como a Vila de Olinda, a Vila de Salvador, né, etc. Muito bem. O ciclo do pau-brasil, importante espécie da floresta tropical brasileira, a mata tropical perene foliada e higrófila costeira, mais conhecida por Mata Atlântica. Não é isso? Aliás, o pau-brasil era muito presente aqui em cidades como São Lourenço. São Lourenço é considerada ainda hoje a capital brasileira do pau-brasil. Existem ainda algumas espécies muito raras, já devastaram tudo. O primeiro elemento que começou a saquear o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Na viagem de descobrimento, Pedro Álvares Cabral lotou suas embarcações de pau-brasil para levar para as tinturarias da Inglaterra. O pau-brasil foi muito usado na Inglaterra e Pedro Álvares Cabral foi o primeiro a saquear, o primeiro a roubar o pau-brasil de nosso território. Hoje praticamente quase não mais existe, né? Muito bem. Então, como eu havia dito também, as primeiras vilas e cidades como Olinda, São Vicente e a cidade de Salvador, né? Isso no século XVI. Aí vem, conforme analisamos naquele momento, o século XVII. Foi quando veio a expansão e a ocupação do interior. Veja, citei anteriormente. Expansão da ocupação do interior, com a pecuária, ocupando áreas de cultivo da cana, que estava em declínio, com baixa produtividade. E por que não dizer, companheiros, as drogas do sertão? As drogas do sertão, com a ocupação da região amazônica, a exploração do cacau, do urucum, entre outras espécies. Ok? Muito bem. Mas
Como eram os indígenas, meus amigos? Os indígenas, provavelmente, eles podem ter vindo, né, da Austrália pelas ilhas do Pacífico, a teoria australiana, Malaio-Polinésia, vieram da Polinésia pelas ilhas do Pacífico, a teoria asiática, vieram da Ásia pelo Estreito de Bering, né, cuja distância para atravessar o Estreito de Bering do nordeste da Ásia, Rússia, para o Alasca, é apenas 82 quilômetros de travessia. Possivelmente uma glaciação que cobriu de gelo aquele estreito. Esses elementos migraram para o continente americano e se espalharam por todo o continente. É possível que essa seja verdadeira, mas há também a teoria do autoctonismo. Defende que eles são originários do próprio continente. Assim como em outras regiões do mundo apareceram uma primeira espécie humana, o Homo neanderthalensis, o Homo de Neandertal, o Homo australopithecus, o Homo de Cro-Magnon. Poderia também ter surgido no Brasil uma primeira espécie humana, um primeiro homem, né? Os índios brasileiros eram 3 grupos mais conhecidos, né? Os tupis, os jesuatapuias, os nuaruaques e os caraíbas. Mas acreditamos que esses indígenas, segundo dados do IBGE, no ano do descobrimento, em 1500, deveriam haver de 1 a 10 milhões de índios. Imaginem, 1 a 10 milhões de índios provavelmente existiam no Brasil. Esse 1 a 10 milhões de índios possivelmente formava 1000 povos. E cada um deles tinha sua própria cultura, seu idioma, seus hábitos ou costumes, etc. Então, amigo, a FUNAI, que é o órgão encarregado de coordenar a política, né, de proteção ao indígena brasileiro, FUNAI, Fundação Nacional do Índio, ok? Muito bem, que admite de 1 a 10 milhões de índios e que eram, isso aí, no descobrimento, em 1500. Mas esses 1000 povos, que compreendia esse total de índio, com línguas diferentes, crenças e hábitos alimentares, organização social e física nas aldeias. Eles tinham organizações sociais, né? Tinha o cacique, o pajé, o morubixaba. Era uma verdadeira hierarquia. O cacique era o principal guerreiro da tribo, né? E por aí por diante. Muito bem. Anos após anos, é verdade, os indígenas saem de suas aldeias em direção aos centros urbanos. Olha, você vê hoje, o índio está sendo tão usado que até mesmo aqueles que têm posse da terra aceitam ceder à exploração por elementos que agem clandestinamente, extorquindo, liberando dinheiro para tal. Hoje o índio não pega uma casca de árvore ou um tronco de árvore para produzir um barco, não. Ele pega o dinheiro e vai numa loja, né, que vende lanchas ou barcos a motores. É isso que eles fazem. Eles não usam, na maioria das vezes, as plantas de nossa flora como medicamento. Eles vão à farmácia ou ao médico, em vez de se dirigir ao seu chefe espiritual e curandeiro,
vai na farmácia depois de fazer uma consulta ao médico e compra a medicação. Eles não querem andar mais a pé. Eles, com o dinheiro que conseguem, por aceitar clandestinamente a exploração de sua riqueza, para os interesses do capitalismo internacional, ele compra um veículo automotor. Então está havendo uma descaracterização da cultura do índio brasileiro atualmente, né? Muito bem. Pessoal, continuando, né? Isso faz com que muitos deles, à procura de melhorar as condições de vida, por conta dos problemas que passam de agressão, de extorsão, de desapropriação de suas terras, da devastação de suas florestas, migram para as cidades, para o trabalho, para realizar a feitoria de produtos e serviços. Assim, abandonam parcialmente seus costumes, crenças e tradições. É difícil você ver, eu acho que nem mais existe um grupo de índio, uma nação indígena, né, desprovida de suas vestes. Estão hoje usando roupas normais, como nós, não é? Muito bem. Pessoal, isso faz com que, ao abandonar parcialmente seus costumes, crenças e tradições, que eu falei para vocês, né? Mas mesmo assim, alguns ainda vivem em aldeias, né? Vivem em aldeias. Gente, a ocupação do território no século XVIII, que conforme falamos, a atividade mineradora, Minas, Mato Grosso, Goiás, o ouro, o diamante e até mesmo pedras preciosas. Século XIX, conforme vimos naquela ocasião, o Brasil se torna independente de Portugal. Ok? O café expandiu-se no Vale do São Francisco. O algodão na Caatinga, aqui no Nordeste. O clima propício para o cultivo do algodão, quer seja a espécie arbórea, quer seja a espécie arbustiva. Ok? Pessoal, a borracha na Amazônia, final do século XIX, início do século XX. O Brasil dominou o mercado mundial. A ocupação da Amazônia se deu a princípio, né, com essas atividades da economia da borracha. Não é isso? Assim como a exploração de ervas na floresta. Muito bem. Pessoal, no século XX, a grande transformação, a industrialização e a urbanização. Isso a partir de 1930. Nós éramos um país em que cerca de 70% da população vivia na área rural. E 30% ou menos um pouco vivia nas áreas urbanas. O Brasil não tinha indústria. A população vivia mais no campo. Por quê? Trabalhava na agricultura, trabalhava na pecuária e até mesmo alguns ainda em processos de mineração. Ok? Muito bem. Gente,
É importante lembrar que, para vocês, só um minutinho aqui, eu quero botar a luz aqui, que eu não estou enxergando mais nada. Vou botar o celular para funcionar. Vou ligar a lanterna. Liguei já. Tudo bem? Aguardaram, né? Mas vamos lá continuar. Tá certo? Bom, então, gente, essa organização do espaço no século XX, né? A industrialização e urbanização. O que é a urbanização? É a transferência de trabalhadores da atividade rural para as atividades urbanas. É evidentemente que a urbanização de um país está ligada não apenas à industrialização das cidades e ao êxodo rural. Assim como a gente não pode falar em industrialização, aliás, em urbanização, sem relacionar com a industrialização das cidades e o fascínio urbano, a atração que as grandes cidades industrializadas exercem sobre o homem do campo, que para elas se dirigem à procura de emprego, à procura de trabalho, na expectativa de melhores condições de vida. Legal? Muito bem. Assim, a urbanização da Inglaterra se deu a partir da primeira Revolução Industrial. Tanto é que o crescimento da população nas grandes cidades da Inglaterra, como Londres, Birmingham, Liverpool, Manchester, etc., assustou a economia daquela época, sufocou. A população aumentou muito em relação ao crescimento industrial e a oferta de emprego nos setores da economia urbana, ok? Comércio, transporte, prestação de serviços, etc. Então isso gerou uma explosão demográfica, ok? Muito bem, então essa grande transformação na indústria brasileira, né, gerou uma forte migração campo-cidade, um êxodo rural muito grande, provocando a urbanização do Brasil. Hoje, a urbanização brasileira é tamanha que naquela época 70% vivia nas áreas rurais e 30% nas áreas urbanas. Hoje, mais de 80% da população vive nas áreas urbanas e pouco menos de 20% nas áreas rurais. Isso se deve ao avanço do capitalismo nas áreas rurais, à mecanização de lavouras comerciais, o fascínio urbano, que atraiu a população, né? O impelimento da população a abandonar o campo e se direcionar para as cidades. Ok? Muito bem. Na década de 50, a construção de Brasília, aí foi aquela vez que eu falei a vocês, o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que governou o país sob o slogan 50 anos em 5. Aí foi quando migrantes do Nordeste brasileiro migraram para o Brasil Central, né? Esses trabalhadores da construção de Brasília, nordestino, foram denominados de candangos. Tanto é que a Vemag, uma marca automobilística que havia no Brasil, que fazia 20 km com 1 litro de gasolina, né? Parecia mais uma moto, o motor delas, né? Criou um veículo chamado de candango, um Jeep DKV Vemag, em homenagem aos nordestinos que migraram para lá para a construção de Brasília, para ocupar o Brasil Central, para integrar a Amazônia e o Centro-Oeste brasileiro aos principais centros polarizadores da economia nacional, né? Muito bem. E a partir daí, houve o quê? A abertura de rodovias partindo de Brasília para diferentes pontos do Brasil. Isso falamos, estou só relembrando. A Belém-Brasília, ligando Brasília à cidade de Belém. A Brasília-Acre, ligando Brasília ao estado do Acre. E outras rodovias
tentando integrar para não entregar. A Transamazônica, que eu falei para vocês, a Perimetral Norte, a implantação de agrovias e agrovilas da Amazônia para atrair população de outras áreas, assim como tentar impedir a saída do homem amazônico, tentar fazer com que o homem continue fixado em sua região de origem, a fim de não se deslocar principalmente para o centro econômico e financeiro, assim como também o centro industrial brasileiro, que é a região sudeste, e em particular, e muito particularmente, amigos, o chamado Estado de São Paulo. Ok? Muito bem. A gente vai ver agora o mapa da página 352. Página 352. Estou na página 351. Página 352. Ele está mostrando, né, o mapa do Brasil, no qual estão identificados as principais atividades econômicas: agricultura, comercial, agropecuária, comércio, blá. Isso é um assunto que vamos ver também na próxima aula, não é isso? Aí ele diz: com base no mapa, verifique quais são as atividades econômicas predominantes no estado onde você mora. Converse também com os colegas sobre o assunto, né? Muito bem. Isso aí é em particular. Vocês vão, se houver interesse, é claro, eu só obrigaria vocês a fazerem se fosse aula, né, presencial, porque aí eu ia olhar no livro de vocês e se vocês fizerem, se interagiram com os seus colegas para discutir a questão, ok? Característica da organização do espaço geográfico brasileiro durante o século XX, né? Isso aí inclui também a expansão das rodovias, a partir da construção de Brasília. Vou falar sobre isso também na próxima aula. Vou falar também que a opção do governo brasileiro pelo rodoviarismo veio desde o presidente Washington Luiz, que governou o país sob o slogan: governar é abrir estrada. Por isso também é que hoje a malha ferroviária do Brasil, que eu vou falar também em transporte rodoviário na próxima aula, é desintegrada. Ela, desde que foi implantada para ligar as áreas de produção de recursos minerais e alimentos das áreas produtoras para os terminais de exportação. Ainda hoje isso existe. Ela é altamente desintegrada e as bitolas são arcaicas. Não mudou quase. O que é bitola na rede ferroviária? É a distância entre os trilhos, que por serem tão estreitas, para renovar o sistema ferroviário brasileiro precisa bitolas mais largas para comportar trens de alta velocidade, ok? Então a expansão também das rodovias, uma maior integração territorial e escoamento da produção industrial. Eu vou falar também, quando falar em transporte rodoviário brasileiro, vou mostrar a vocês que deveriam ter uma conservação maior, porque o governo concede o direito de explorar, né, com o povo brasileiro pagando o pedágio. Mas eles só interessam em preservar, em fazer a manutenção das áreas que a ele foram cedidas para explorá-las, ok? Então, ver na página 353, né? Olha aí, a ampliação das vias rodoviárias propiciou a integração entre várias partes do território brasileiro e passou a atender às necessidades da atividade industrial em expansão. Não é só atividade industrial, não. O escoamento da produção pelas rodovias e até mesmo ferrovias não é apenas produto industrializado, não. É também exploração de minérios, a exploração de produtos agrícolas, ok? Isso a gente vai ver também na próxima aula nossa, ok? Vocês vão ter
os exercícios da página 354 e 355. Somente isso. Eu só vou querer isso de vocês, ok? Para me entregarem até o sábado ou domingo após essa nossa aula. Legal?